Eu quero compartilhar um pouco da santa palavra de Deus nessa noite sobre crianças na trajetória bíblica. Sabemos muito bem que o Deus da Bíblia deu um comando ao primeiro casal: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então está falando do nascimento de crianças em toda a história da Bíblia. Mas eu quero iniciar compartilhando o Salmo 127, o versículo 3. Os versículos serão projetados aqui, os irmãos podem acompanhar. Quem gosta de anotar, anote, depois confira na sua Bíblia Sagrada. E o Salmo 127, 3 nos diz o seguinte: eis que os filhos são herança do Senhor. Olha que bênção. E o fruto do ventre, o seu galardão. Deus que estabeleceu isso. E essa é uma declaração de Deus a nós. Lembrando que o nosso tema é crianças na trajetória bíblica. É claro que o pastor não vai conseguir falar de todos os nascimentos de Velho Testamento e de Novo Testamento, mas eu vou falar de alguns que são muito importantes na história bíblica. Então, os filhos são herança do Senhor. Graças a Deus por isso. E o fruto do ventre, o seu galardão. Então, irmãos, as crianças, elas são bênçãos de Deus. E o Deus, dono da bênção, se importa com as crianças. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos que Deus tem os seus planos especiais para as crianças e que elas ocupam um lugar importantíssimo na história da humanidade. Então, meus amados irmãos, eu quero começar destacando sobre um menino, uma criança chamada Isaac. Está lá em Gênesis 21, versos de 1 até o 7. Então, crianças do Velho Testamento falando sobre Isaac. Olha que coisa. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, porque Deus não fica devendo nada a ninguém. Amém, irmão? E Deus havia prometido que ela teria um filho. Verso 2: e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Por milagre, irmão. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? O negócio é esse. Uma senhora idosa com 90 anos de idade agora vai amamentar? Pois lhe dei um filho na sua velhice. Crianças do Velho Testamento. No Velho Testamento. Aqui nós temos o nascimento de Isaac. Uma criança prometida por Deus. E de novo eu digo, quando Deus promete, Ele cumpre. E Deus nunca fica devendo nada para ninguém.
porque ele não é homem para mentir, e nem filho de homem para que se arrependa. Quando Deus chamou o Abrão, ele fala assim: sai-te da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que lhe mostrarei e farei de ti uma grande nação. E aí Deus ainda vai falando com ele assim: nações sairá de ti. E agora Deus está cumprindo uma aliança que Deus tinha feito. Então o nascimento desse menino chamado Isaac simboliza a fidelidade de Deus. E como o Senhor trabalha através das gerações. Irmãos, as crianças são parte do cumprimento das promessas de Deus, tanto no contexto familiar, quanto no plano divino. Essas crianças que o pastor está destacando aqui na Bíblia, todas elas fizeram parte do plano de Deus, do plano divino. Mas também nós fazemos parte do plano de Deus. Também os nossos filhos fazem parte do plano de Deus. Deus tem um plano para cada criatura, como nos diz aquele hino. Depois que a gente vê essa história do Isaac como um filho de promessa, nós encontramos também no Velho Testamento um outro que eu quero pontilhar, pois a história seguiu. Isaac, que tem os meninos, o Jacó e o Esaú. De Jacó nascem-lhe 12 meninos e uma menina. O povo vai para o Egito, o povo fica escravizado lá. E lá nessa escravidão, Deus decide levantar um outro menino, uma outra criança na trajetória bíblica como um libertador do povo. E esse menino é chamado de Moisés. E nós encontramos aqui Moisés, o libertador, desde o seu nascimento. Então lá no Êxodo, capítulo 2, a partir do 1, está escrito, olha isso: e foi um homem da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. E a mulher concedeu e lhe deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou. E abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E quando o menino já era grande,
ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Olha que coisa. O Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, desde a infância desse menino, Deus já tinha o projeto de que ele seria o libertador do seu povo. A mãe precisou esconder esse menino porque havia um edito do Faraó de que as crianças, os meninos de até 2 anos de idade, deveriam ser mortos, os meninos hebreus. Isso é um espírito de morte. Mate os meninos. E eles jogavam os meninos no rio. E essa mulher, ela pega esse menino, ela cria esse menino até 3 meses, e agora não tinha mais jeito, um neném grande, um neném saudável, um neném bonito, forte. Irmãos, neném chora, não chora? Quem já teve neném aí sabe como é que é. Neném, tem hora que eles fazem umas birras, irmão, mas chora alto. Às vezes está com fome, às vezes está com cólica, e neném chora alto. E ela escondeu esse menino, deve ter tido muito cuidado, né? Silêncio, fica quieto. Até 3 meses de idade, mas não foi mais possível. Ela teve esse plano, ela produz esse cesto, ela betuma isso, ela coloca lá na beira do rio, que lá é um perigo, irmão, crocodilos. Mas ela colocou Miriam, olhe, e Miriam olhou. Olha que coisa, a família toda envolvida nisso, e Deus já protegendo o menino. Quando essa mulher recebe, vê o menino, diz: esse menino é hebreu. E a menina chega na hora, a irmã, e diz: a senhora quer que eu vá chamar uma ama? Ou uma mama, alguém que vai cuidar, alguém que vai amamentar? E a mulher já entrou: quero, vai. E ela foi lá em casa. Imagina a cena: mãe, a princesa mandou chamar a senhora, porque ela quer alguém para cuidar do Moisés, para cuidar do menino. A mãe, correu lá. Quando a mãe chega lá, o menino é entregue a ela, e a princesa fala assim: cuida dele que eu vou te pagar. Olha que bênção, irmão. E ela cuidou do menino, cuidou desse menino. Agora esse menino podia chorar, agora esse menino tinha um cuidado, já tinha uma bênção maior, mas na verdade era a bênção de Deus que estava sobre ele. E o que aconteceu? Quando o menino desmamou, ela levou o menino, aí o coração dói, hein? Porque ela levou o menino e colocou nas águas. Agora ela leva o menino desmamado, entrega o menino, e a princesa coloca, o nome dele é Moisés, que significa foi retirado das águas. E aí nós já sabemos a história. O Moisés, desde o seu nascimento, ele foi um libertador. Deus usa as crianças para grandes propósitos. Aí eu quero dar uma palavra para todos os papais e mamães e vovôs e vovós que estão aqui e que estão me ouvindo. Irmãos, liberem palavras de bênçãos sobre suas crianças. Quando o pastor tem a oportunidade de consagrar a Deus um bebê aqui, eu sempre tenho cuidado e digo: Deus, faça com que os pés dessa criança caminhem por lugares abençoados, que as mãos dele possam prosperar onde tocar. Deus, dê a essa criança crescimento físico, intelectual, espiritual. Mas vocês, família, podem liberar a bênção sobre a criança. Libere, profetize.
você é uma bênção. E você será uma grande bênção por onde você for. Gere agora. Cuide agora. Libere essas palavras de bênção agora. Porque os propósitos de Deus se cumprirão na vida das nossas crianças. Você crê nisso, irmão? Irmão, abençoe. Abençoe seus filhos. Mesmo na hora da arte, a minha tia não me xingou. Não me lembro da tia me xingar um monte. Eu nunca me lembro da minha mãe e meu pai terem me xingado. Não, irmão. Muito pelo contrário. A minha mamãe, quando eu me lembro por gente, ela já nos levava para a escola dominical. O vovô era o pastor. E nós tínhamos que sentar no banco da frente, os 3 menores, ficar ali o culto inteirinho. E se não, a mamãe levava a gente lá fora, corrigia com as varas lá, misericórdia. Coisa que eu achava mais triste é que lá em casa tinha uma roça de café, e no cafezal tem umas varinhas ardidas, irmão. E a mãe levava aquelas misérias daquelas varas para o culto. E colocava eu, o outro, a mamãe, e entre a mãe e nós a varinha. Eu só tocava assim a gente, e às vezes precisava. Mas não era falta de amor, não. É princípio bíblico, tá, irmão? É de Deus. E a gente cresceu ali aprendendo as coisas de Deus. Aí a Bíblia Sagrada vai e fala assim, ó, ensina a criança no caminho em que deve andar. Olhando para uma pessoa do Moisés, veja bem, ele foi gerado debaixo de uma opressão onde todas as mamães estavam sendo oprimidas e com muito medo do neném masculino, o menino, ser morto. Mas Deus tinha um plano. Eu acredito que eles abençoaram muito esse menino. Eu acredito, não está escrito aqui, que eles geraram muita bênção na vida desse menino. Havia um cuidado, havia um zelo e havia a mão de Deus em cuidar dessa criança. Você faça isso, abençoe seu filho. Irmão, naquele dia que a criança, irmã, te tira do sério, clama a Deus misericórdia, corrija sim, em amor, porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem Ele ama, e nós como pais também precisamos corrigir o filho que a gente ama, porque um filho sem correção, diz a Bíblia, ele vai fazer a mãe passar vergonha. Está escrito lá. Então correção não mata não, irmão. Peça sabedoria, faça do jeito de Deus e diz sim, sim, não, não. E a criança vai obedecer. Então o que acontece? Deus usa as crianças para grandes propósitos. Irmão, Deus pode estar usando e já preparando seu filho para uma grande profissão, para uma grande obra na humanidade. Deus pode estar preparando seu filho para ser um missionário, uma missionária, para ser alguém de autoridade, como um juiz, um advogado, um médico, um professor, ou qualquer outra das profissões que são necessárias. Agora, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer a nossa parte, ensinar a melhor cartilha que existe, que é a Bíblia Sagrada. Quando eu estou falando de ensinar, irmão, nós pais, e quem já é avô, precisa estar muito atento, porque hoje a rede social, a criação de coisas e programas e aplicativos estão tomando o lugar da mãe e do pai. E isso é um problema, porque se você não vigiar, outros vão ensinar coisas que nem são de Deus para os seus filhos.
Então o Senhor falou: ensine a criança no caminho. O caminho é Jesus. Irmão, enquanto ela é criança, você precisa ensinar essa criança. Eu dou muito graças a Deus, porque aqui na nossa igreja tem a escola bíblica dominical. É a melhor escola que existe. Os melhores materiais, as melhores professoras e professores para ensinar as coisas de Deus. Entenda essa frase que o pastor sempre fala: o coração da criança é de quem chegar primeiro. Se nós chegarmos primeiro, nós vamos ganhar o coração da criança com as coisas de Deus. Se nós ficarmos perdendo tempo, nós vamos perder o coração da criança. Invista, irmão. Há muitas crianças que ficam com a pressa de chegar domingo para poder virem para cá. As crianças estão querendo vir para cá. Agora, eu não concordo com uma coisa. O pai, a mãe, traz a criança ali, entrega para a professora e vai embora. Sabe o que está falando para a criança? Uai, se essa escola aqui é importante só para mim, por que não é importante para o meu pai e para minha mãe? Porque pode chegar um dia que você vai querer que a criança venha e a criança não vai vir. A criança está olhando você, meu irmão. A criança está te olhando. Então, irmão, você está cansado? Quem não está, irmão? É uma correria. É uma correria ou não é? É uma correria para todo mundo. Mas olha aqui, a Bíblia Sagrada, ela está nos falando dessas crianças. Aquele menino que eu já citei aqui, o Isaac, ele foi ensinado nas coisas de Deus. Agora, o Moisés, eu creio que até ser desmamado, ele já entendeu que ele é de Deus. E Deus foi colocando nele um propósito. E fez parte do propósito. Ele ficou lá naquele palácio até os 40 anos de idade. Quando ele completou 40 anos, 40 é número de gestação, é número de geração. Ele viu um egípcio matando um hebreu. O zelo de Deus o tomou e ele foi e matou o egípcio. Só que ele não entendia bem desse negócio de ocultação de cadáver e enterrou o soldado morto, viu, Felipe? Enterrou na areia e deixou os pés para fora. E aí a polícia veio, ele entendeu que a polícia ia atrás dele e ele fugiu. Mas era propósito de Deus. Ele foi treinado, depois ele vem para ser o libertador. Irmão, Deus pode fazer do seu filho um grande homem, uma grande mulher, mas agora é a hora. Não é só a hora da gente colocar as crianças no brinquedo. É a hora da igreja acordar e investir nas crianças. E olha a bênção que acontece aqui, em Alto Araguaia e Santa Rita. Ainda acontece. As escolas estão abertas para que o projeto Jesus na Escola vá contar as histórias de Deus para as crianças. É uma bênção isso, irmão. É por isso que nós precisamos orar por esse ministério, ajudar nesse ministério, porque o coraçãozinho daquelas crianças da creche e das escolas, eles precisam de Jesus, irmão. Então, voltando aqui, o Senhor protegeu, o Senhor cuidou, e Ele continua fazendo isso mesmo em situações difíceis. E Ele pode usá-las em seu plano de restauração e redenção. Foi o caso de Moisés. Mas eu quero citar um outro caso na história da Bíblia, no Velho Testamento. E agora eu quero falar um pouquinho sobre Samuel, o profeta desde a infância.
Está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 1 até o 3, eu vou apenas destacar alguns versículos. 1 Samuel 1:11, que diz o seguinte: e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva lhes deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quem é que está fazendo esse voto? A Ana, mulher de Eucana, mulher estéril, não podia gerar. E o que acontecia? Quando eles iam para o culto, ela não tinha nenhuma alegria, era apenas sofrimento. Porque naquele tempo, o marido dela tinha ela como esposa, e esse esposo a amava muito, mas tinha outra esposa chamada Penina. E essa Penina tinha filhos. E essa Penina humilhava a Ana, porque Ana não tinha filhos. Era uma dor para essa Ana ir para o culto. E quando ela chegou lá no culto, certo dia, ela vê o profeta, o homem de Deus, sentado lá fora da tenda. E ela chega perto dele, se prostra e faz essa oração. E ela fala: eu vou fazer um voto com Deus. Aí estão os termos do voto. E ela começou a orar. É interessante que o texto diz que ela só mexia os lábios, mas não lhe saíam palavras. Aí o homem de Deus olha para ela e, sem discernimento, fala assim: hein, até quando você vai ficar embriagada aí? Vai ficar bêbada aí? Meu Deus, irmão. A pessoa está orando, está buscando a Deus, está fazendo seu voto, e o pastor fala que você está bêbada? Você ia numa igreja dessa? Ah? Aí ela falou: não, meu senhor, eu não estou bêbada não. Eu estou aflita, eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Mas no voto ela disse: se o Senhor me der um menino, eu vou entregá-lo de volta por todos os dias da sua vida, e na sua cabeça nunca passará navalha. É o nazireu de Deus. Olha que coisa. Cuidado com o voto, meu irmão. A Bíblia diz: é melhor que você não vote do que você vote e não cumpra, porque Deus não se agrada de todos. Aí quando ela faz a oração, o homem de Deus entende, cai o discernimento e libera a palavra de bênção. Olha a importância. Que o Deus, que o Senhor faça segundo o seu desejo. Ela se levanta dali, diz a Bíblia, e diz que o seu semblante já não era triste, era alegria. Ela recebeu um milagre. Ela volta para casa. Pode passar o texto para mim, irmão? Versículo 20 do mesmo. Olha lá. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu. Olha o milagre. Ela era estéril. E deu à luz um filho. E chamou o seu nome Samuel. Olha a criança. Samuel. Porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Quando você fizer um pedido a Deus, aí eu te falo: pelo amor de Deus, acredite na sua oração, viu? Pediu, creia, e segundo a vontade de Deus, Ele vai fazer para a glória dEle. Ela pediu, chorou, orou, fez o voto, o homem de Deus liberou a bênção, agora ela está grávida. Ela concebeu, deu à luz, para quem era estéril,
que era uma vergonha ser estéril, nasce um menino. E ela coloca o nome Samuel, que dizia: o tenho pedido ao Senhor. Quando Deus responder suas orações, vá diante de Deus e agradeça, viu, irmão? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é fiel e Ele vai continuar sendo fiel. Agora, segundo Samuel 2, versículo 11, passa fazendo favor. Olha isso. Então, Eucana, que é o marido dela, foi a Ramá, onde estava o local de culto. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa. Porém o menino ficou servindo ao Senhor, porque o menino já tinha sido entregue lá no templo, perante o sacerdote Eli. Que bênção! Agora em 2 Samuel 2,18. Porém Samuel ministrava perante o Senhor. Mas ele era criança, irmão. Um profeta criança. Ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestindo com um éfode de linho. Irmãos, segundo Samuel 3:1, está escrito: e houve, segundo Samuel 3:1, que não é segundo Samuel, é o texto que diz: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Então, no capítulo 3, nós temos um grande problema, porque Deus já não falava mais com o sacerdote oficial, e também não falava com seus filhos sacerdotes, mas Deus quis falar com o profeta Mirim, com Samuel. Aí aquela história que todos nós conhecemos. Ele estava no quarto e de repente ele ouve a voz: Samuel! Aí ele vai lá e fala para o Senhor: o Senhor me chamou? O sacerdote ele fala: não, volte a deitar, menino. Ele volta a deitar. Aí Deus fala com ele de novo: Samuel! Ele volta no profeta e o profeta diz: o Senhor me chamou? Aí o profeta discerniu: é Deus. E orientou: se te chamar a terceira vez, você diz: fala, porque o teu servo ouve. E ele voltou. Quando chamou de novo Samuel, ele já instruído pelo profeta, disse para Deus: olha que coisa linda, hein? Ouvindo a voz de Deus: fala que teu servo ouve. E Deus revelou as coisas para ele. Só que depois, o que aconteceu? Como Deus não falou para o profeta, para o sacerdote Eli, o Eli pressionou o menino e diz assim: você conta tudo, hein? Tudo que Deus te falou, você conta, não me esconda nada. E ele foi lá e contou tudinho que Deus tinha falado. Então o que nós estamos vendo aqui? Um profeta desde a infância. Ele foi dedicado, consagrado a Deus. Quando você consagrar o seu filho a Deus, cuidado, hein? Esse filho pertence ao Senhor. Só que você é o responsável por cuidar dele. Hoje nós não estamos mais naquele tempo que você consagra e entrega para o pastor. Então o pastor vai ter que criar um orfanato, né? Você consagrou, é você hoje que vai cuidar desse neném, desse menino. E ele será uma grande bênção em nome de Jesus. E aí ele viveu todos os seus dias servindo ao Senhor. Irmãos, Deus chamou Samuel ainda menino para ser profeta e sacerdote em Israel, e acabou sendo o último
dos juízes. Olha isso, irmão. Nós não sabemos o que vai ser das nossas crianças. Esse tantão de crianças que vem aqui, que enche esse ônibus, nós não sabemos, mas nós precisamos ministrar com seriedade as coisas de Deus na vida deles, no nome de Jesus. Irmãos, as crianças também podem ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, igual Samuel foi. As crianças têm uma sensibilidade espiritual muito grande. Vocês sabiam disso? Há crianças que conseguem ver o mundo espiritual que nós adultos nós não conseguimos ver. Então você precisa estar muito atento à sua criança pequena. Porque tem acontecido assim, a criança fala: mãe, essa noite eu fiquei conversando com alguém aqui no quarto. Quem é que foi lá no quarto conversar com ela? O que você pensou? Você está com a mente enfeitiçada não, né? E quem está com a mente enfeitiçada já está achando que foi um diabo que desceu lá. Calma, porque pode ter sido um anjo de Deus que foi lá bater um papo com ela. Agora também pode ter sido um anjo das trevas. As crianças veem. Eu e a Lídia fomos aconselhar uma família. E quando nós chegamos na casa, uma casa muito grande, uma casa histórica, uma casa muito alta, um madeiramento, vigas à vista na estrutura linda. A criança pequena, de 2 anos, na sala, ela falou assim: ele está ali. Depois a criança foi para o outro lado: ele está ali. Desse jeito, irmão. Só que como era um trabalho de libertação, então não era dos nossos. E já, ele que estava aqui, estava ali, pulou na avó. Exus mirins, que entrava na avó, que entrava na criança. A avó virava criança. E quando eles estavam nas crianças, eles batiam na cara da avó. Olha o negócio, criança de 2 anos. Estou te contando um pinceladinho do mundo espiritual. Irmãos, cuide das suas crianças. Até na tela, irmão, até na telinha. É uma influência direta. Ou de Deus, ou das trevas. Você cuidado. O tanto de crianças que morreram pela baleia azul, lembra disso? Aquele trem? E outros que têm inventado por aí. Agora até que parou a onda. Você cuida, pelo amor de Jesus, cuide da sua criança. Ao dormir, ore, abençoe. Em nome de Jesus, Senhor, guarda a minha criança. Senhor, põe os teus anjos aqui, guarda a minha criança. O inimigo está trabalhando pesado para ganhar a sua criança. Mas em nome de Jesus, a criança que ouve a voz de Deus, que é orientada, ela vai te contar. Então quando contar para você, já não vai achar que é diabo não, porque pode ser o anjo do Senhor, pode ser Jesus que desceu lá para bater um papo com ela. Sabia disso? Porque a maior parte dos crentes acham que Jesus está sentado no trono, que nem levanta, mas ele levanta sim. Eu sempre cito que ele desceu do trono e foi lá na estrada de Damasco, lembram disso? E foi conversar com Saulo e diz assim: eu sou Jesus, você está perseguindo, rapaz. E ainda ficou ali batendo papo com Saulo 3 dias ainda. Irmão, não seja inocente, seja prudente, abençoe a sua criança. Fique atento, porque Deus vai abençoar esse seu relacionamento com a sua criança. As crianças têm capacidade de servir a Deus desde cedo. Quando a tua criança fala assim: eu queria tanto ir na escola, na escolinha, eu quero ir no cultinho.
Irmão, pare tudo que você estiver fazendo e traga a sua criança, irmão. Não meça esforços, irmão. Porque às vezes poderia ser o dia que Jesus ia liberar uma bênção especial sobre a sua criança. Vocês que têm as crianças ali no culto infantil, quando chegarem em casa, ao invés de ligar a televisão, de dar o celular, senta com elas e fala assim: conta para mim a história de hoje que a professora contou. Ela vai contar a história para você. E quando ela conta a história, ela grava a história que ela ouviu. O coração da criança de quem chegar primeiro. Parabéns, pais, que estão trazendo suas crianças. Continue trazendo suas crianças. Irmãos, no Velho Testamento, nós tivemos esses exemplos citados aqui. Mas quando eu chego no tempo do Novo Testamento, disse Jesus, Mateus 19, 13 a 15. Eu já vou terminar, tá, meus irmãos? Mateus 19, 13 a 15. Está escrito, olha isso, agora no tempo do Novo Testamento. Trouxeram-lhe então alguns meninos. Famílias pegam suas crianças e trazem até Jesus. Olha que bênção. É isso mesmo. Traga seus meninos. Trouxeram até Jesus para que sobre eles pusesse as mãos. Toque de mão, imposição de mãos, que você inclusive pode fazer. Você vai colocar a mão na sua criança e vai abençoar a sua criança. E as famílias decidiram, vamos levar as crianças para que Jesus possa impor as mãos e orar. Uma benção. Mas, olha isso, os discípulos os repreendiam. Pode passar. Assim, ó, não tragam crianças para incomodar o mestre. Será que vocês não estão vendo que o mestre está dando uma aula muito importante? Não é para trazer criança. E os pais com as crianças todas lá, para que Jesus abençoasse e orasse. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim. É uma repreensão a quem não quer trazer a criança, a quem fica impedindo a criança. E eram os próprios discípulos de Jesus. Não os estorveis. Assim, sai da frente, deixa a criança vir. E ele falou, porque dos tais é o reino dos céus. Olha que revelação. Pode passar o 15. E tendo-lhes imposto as mãos, porque era o objetivo das famílias, as famílias decidiram, vamos levar as crianças e Jesus vai impor as mãos. E Jesus impôs as mãos. Jesus fez a vontade. Aí partiu dali. Quando o pastor fala assim, irmãos, estenda as mãos para cá, você está estendendo as mãos sobre seus filhos, estão estendendo as mãos sobre seus netos, juntamente com o pastor, abençoando as nossas crianças e ministradores. Jesus ensinou que o reino dos céus pertence às crianças, ou para entrar no reino tem que ser como uma criança, coração puro, coração simples. A criança acredita. Quando você conta a história de Jesus, ela acredita na história de Jesus. Então, irmão, isso é muito importante. As crianças são dignas de receber atenção. Para quem não sabe, para quem não conhece, na primeira igreja batista de Campo Grande, uma vez eu saí lá do Paraná e vim para Campo Grande para conhecer o ministério infantil. A igreja tem vários andares, é um prédio isso. E o templo fica na base, no primeiro piso,
E os outros pisos todos são dos ministérios infantis. As famílias trazem as crianças, todas as crianças são catalogadas por número, e cada uma já vai para o seu próprio culto, até o quarto andar. A igreja investiu no ministério infantil. Está lá uma igreja grande. Mas e os pais? Os pais estão ali no culto. Quando eu subi, fomos no dia de culto, em cada um daqueles pisos, haviam os cultos para as crianças. Tudo nas suas faixas etárias, gente capacitada para ministrar. Aí você fala assim, pastor, isso é importante? É. Será que eu posso ajudar nisso? Claro que pode, irmão. Você pode orar, você pode se apresentar e dizer, eu quero ajudar. Irmão, já pensou se nós começarmos a investir mais no ministério das crianças? As crianças vão levar a palavra de Deus, as crianças vão trazer os seus pais para cá, essas crianças vão se tornar juniores, adolescentes, jovens, serão os melhores profissionais, terão as melhores famílias. E eu louvo a Deus de novo pela existência dessa igreja e pela escola bíblica dominical, que os irmãos nunca desistiram. Porque muitas das nossas igrejas batistas, muitas, não tem jovem, só tem idoso. Quando acabar de morrer os idosos, fechou a igreja. Mas nós vamos investir no coração da criança. Em nome de Jesus. Vocês ajudem. Aqui mesmo no convívio, abençoe as crianças. Estava olhando agora, viu, irmã? O Ravi. Na hora do louvor, quem viu? O Ravi chegou ali e ele ficou encantado de vendo a irmã tocar o violão. E ele ficou quietinho e olhou, e depois ele bateu palma. O que está acontecendo? Deus está ministrando no coração dele. Aí vai chegar um dia que vocês vão dar um violãozinho, uma bateriazinha, e as outras crianças também. O pastor fala assim, vamos cantar a musiquinha aqui? Todo mundo, vamos cantar. Irmão, nós precisamos continuar investindo. E eu de novo louvo a Deus pelo ministério da EBD, pelo projeto 20 Meninos, pelo projeto Jesus na Escola, mas vai ficar essa palavra de hoje. Essas crianças da Bíblia se tornaram homens usados por Deus. Você já se tornou um adulto. Muitos de vocês não tiveram a oportunidade de aprender quando eram crianças, como eu tive. Mas e agora? Não vou fazer mais nada? Não! Agora nós vamos nos ajuntar aqui para que a gente consiga ter um trabalho muito maior com as crianças. Hoje não foi lindo, maravilhoso? Foi ou não foi? Quem foi lá participar? Foi ou não foi? Foi. Deus ministrou, Deus falou e vai continuar falando. Então, irmão, eu vou continuar aqui só para terminar. No Novo Testamento nasceu João Batista de uma forma maravilhosa, não dá para discorrer mais. Também Jesus, uma criança, Deus, cujo casal José e Maria foram agraciados para tê-lo, o Salvador do mundo, e com 12 anos, você já sabe, ele entrando na adolescência, já estava dando aula para os doutores. Isso é Novo Testamento. Irmãos, o Deus Todo-Poderoso tem nos dado a oportunidade de cuidar e ensinar, e nós fomos chamados para isso. Então eu vou terminar a mensagem da seguinte forma, orando, para que Deus coloque dentro de cada um de nós esse desejo de que os filhos da igreja, as crianças da igreja, desde os mais pequeninos, eles sejam instrumentos de Deus. E nós
sejamos instrumentos de Deus nas vidas deles. Quando vocês virem as crianças aqui da igreja, irmão, criança é criança. Criança faz criancice mesmo. A gente ajuda a cuidar. A gente abençoa. Se precisa chamar a mãe, a gente chama a mãe. Nós não vamos terceirizar. Criança veio, tem responsável é o responsável. Mas nós temos que abençoar essas crianças no nome de Jesus. E quando você abençoa as crianças, a bênção acontece na vida delas. Então, como pais, líderes e igreja, nós devemos reconhecer que Deus tem um plano para cada criança e devemos guiá-las para cumprir esses propósitos. Amém? Quero te convidar a ficar em pé, no nome de Jesus. E eu vou te convidar a fazer uma oração. Eu vou pedir para Deus que coloque dentro de você um novo sentimento para com o ministério infantil da igreja. Um novo sentimento para com o ministério do ensino. Para que todos nós possamos seguir aprendendo e ajudando as nossas crianças a conhecer de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, obrigado porque na trajetória bíblica, na história escrita, nós vimos exemplos de crianças que foram líderes, libertadores, profetas, homens e mulheres de Deus, usados para que esse evangelho chegasse até nós. Mas nós estamos ainda, Senhor, com um grande desafio, o de conduzirmos as nossas crianças ao conhecimento de Jesus. E o Mestre falou, não as estorveis. E nós queremos lhe pedir perdão pelas vezes que nós poderíamos ter envolvido mais, Senhor, trabalhado mais para alcançar as crianças e nós não fizemos. Eu quero pedir a bênção sobre cada um dos pais, dos avós que estão aqui, dos irmãos de crianças pequenas, ou juniores, adolescentes e jovens. Deus, coloque dentro das famílias o desejo de estarem na casa do Senhor, como diz um dia o Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero lhe agradecer, ó Deus, porque hoje foi um dia de grande bênção na vida da nossa igreja, abençoando as crianças. Meu Deus, que esse trabalho seja um trabalho também voltado para o atendimento às crianças, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor as ama e o reino de Deus é delas. Ó Deus, que a tua graça, o teu amor, as consolações do Espírito Santo esteja, Senhor, com cada um dos meus irmãos, e que nessa semana nós possamos viver e falar e colocar em prática essa palavra que o Senhor nos deu. Oh Deus, muito obrigado, que venha a ser uma semana de vitória, uma semana de bênção sobre cada um de nós. Oh Deus, abençoe teu povo que se encontra espalhados pela terra e dá-nos a vitória, a alegria e a paz, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Pode sentar um momento, irmão.